E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Rinaldi, do Android Pito Brasil, e hoje eu vou mostrar para vocês um review completo do Android 6.0 Marshmallow que eu instalei aqui no Nexus 5. Bom, vamos ver do que o novo OS é capaz? Bom, então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é a animação de boot, né? O que veio a ser um pouquinho melhorado, né? Mas ela já estava praticamente como ela está agora na versão final, ela já estava na versão prévia. Ele demora um pouco para ligar o aparelho, como vocês vão ver agora. E você tem aqui então toda coloridinha e cheia de estrelinha que vai se transformar então no nome do SO, né, no nome do Android. Enfim, uma experiência bacana que você tem então logo ao abrir o dispositivo. Nesse caso, eu tenho aqui um Nexus 5. Bom, logo de cara a gente tem então a tela de bloqueio, né, que também foi reformulada, ela está um pouco mais arrojada. E aqui nós temos a opção de lançar a câmera, de então desbloquear o aparelho, ou então aqui uma novidade que é para otimizar então a busca, né? Porque a busca por voz agora é o must have de acordo com a Google. Então você vem aqui, você já lança a busca e aí você já pode perguntar alguma coisa rapidamente pro Google, né? E ele vai fazer então uma pesquisa. Bom, provavelmente não vai entender nada do que eu falei agora. Mas enfim, é rápido e bastante prático. Voltando aqui um pouco, então, agora eu vou mostrar para vocês a versão que a gente tem no Android, né? Deixa eu ver se está tudo ok aqui no vídeo, tá? Vou mostrar aqui, então, a versão que está rodando nesse dispositivo aqui. É a última versão do software, que então é a oficial, que vocês podem ver aqui. O número da versão é MRA58K. E quando você toca, então, né, no nome do software, e aí você vê aqui, aliás, o número do software, você vê aqui, então, o easter egg, né? Se eu tocar mais uma vez, vai mudar para o Marshmallow. E se eu apertar aqui, então... Cadê? A gente vai ter acesso ao easter egg. Aqui. Que também veio com base no Flappy Bird, então eu vou dar play. E aí eu vou tentar jogar. Eu não sou muito boa nesse jogo. Já morri. Mas enfim, ele trouxe aqui então modificações, como a gente pode ver, como a carinha de um marshmallow, e eu morri de novo. Bom, o que mudou no lançador? Não teve muita coisa em relação à versão prévia, que eu já mostrei também no vídeo anterior, mas tem algumas coisas bem doces aqui que a gente pode aproveitar porque a gente pode aproveitar durante, né, o uso que você está fazendo do dispositivo, do software. A primeira coisa, então, que eu notei é que agora você tem, então, a busca dos apps, na gaveta de apps, ela é horizontal, né? Ela é vertical, ela não é horizontal. E aqui, no momento em que você começa a procurar os aplicativos, não sei se vocês estão vendo, cada vez que uma letra muda, você tem o aplicativo, o primeiro aplicativo com a letra, ele vai dar essa animação, né? Ele vai aparecer um pouco mais, vai dar uma ênfase ao aplicativo. Você sabe, então, que agora eu estou no F, passei para o G e assim por diante. Eu achei bastante bacana essa animação que a Google trouxe, então, aqui para a gaveta de apps. Bom, além disso, aqui na parte de cima, nós temos os aplicativos que você usou com mais frequência, ou então aplicativos que o próprio software vai indicar para você. Eu já vou mostrar onde você vai ativar isso. Mas, como você pode ver aqui também, eu posso fazer uma busca rápida, então, né, por um aplicativo, e aí você já tem aqui e pode lançar o aplicativo rapidamente. E uma coisa bacana foi uma animação que agora, quando você abre um aplicativo, a animação, ela vem direto do app. Por exemplo, eu vou abrir aqui e aí veio a animação a partir do aplicativo, do lugar onde estava o aplicativo. E se eu passar a não usar mais ele, né, se eu fechar ele simplesmente vai deslizar de cima para baixo e vai fechar. Agora, se eu abrir, por exemplo, aqui o Push Bullet, a animação veio direto do Push Bullet. Ou então, deixa eu ver aqui, se eu pegar a Play Store, então ela vai direto do local onde o aplicativo estava. Eu achei uma animação bastante bacana e um pequeno cuidado, então, que a Google teve com a sua experiência com o uso da interface do Android 6.0 Marshmallow. Bom, como você viu a mudança, então, aqui na gaveta de apps, e eu já vou mostrar na página de widgets, mas antes lembrei aqui que se você, uma dica, né? Se você tocar na gaveta de apps aqui no lançador, tocar nele e esperar, ele vai abrir direto a busca. Então você vai poder fazer uma pesquisa rápida
Por exemplo, se você quer, na hora, já fazer uma pesquisa, se você tem aí, sei lá, 100 aplicativos, você simplesmente demora um tempo, né, em cima do lançador da gaveta de apps, e aí você vai ter direto a busca. Se do contrário, você simplesmente vai ter os aplicativos aqui, vai ter que procurar por eles. Bom, aqui eu vou mostrar então como você vem aqui nos widgets, na página de widgets, você também tem então essa busca pelos widgets como dessa forma vertical. E aí, se você tiver mais widgets, por exemplo aqui, você vai ter também horizontalmente, você vai poder fazer a pesquisa dos widgets. Você também tem aqui widgets relacionados, né, a categorias, configurações, contatos, documentos, drive, então fica um pouco mais fácil de utilizar. Nós temos aqui um novo widget, que é esse aqui. Que música é essa, no caso, que é da Google, e se quando você toca, né, ele já vai procurar diretamente a música que você está ouvindo. Se você tem o Shazam, é uma alternativa, então, a essa função que vem nativa agora do sistema. Ainda com relação, então, às configurações da interface do lançador, você acessando, então, as configurações, na tela inicial, você já coloca aqui, então, se você quer a sugestão de apps dentro da gaveta. Se você não quiser a sugestão de apps dentro da gaveta de aplicativos, você simplesmente desativa. Se você preferir, né, que você abrindo, lançando então a gaveta de aplicativos, você já tem os aplicativos que você mais usa, você então deixa ativada essa função. Bom, agora também a gente tem widgets, novos widgets. Bom, aqui você pode ver que nós temos todos os widgets que foram lançados junto com o Nexus 5X e o Nexus 6P, e se você optar por eles, então você vai poder usar. Ou então você vai poder utilizar aquilo que, alguma imagem, né, que você vai selecionar então a partir da sua galeria de imagens. Eu, como gostei bastante desse wallpaper aqui, deixa eu ver se esse aqui também eu acho muito bonito, mas esse aqui, eu então vou deixar selecionado e continuar usando ele. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que antes de fazer esse vídeo, eu havia já selecionado aqui, aliás, eu já havia configurado, o brilho da tela. E a partir do momento em que eu desliguei o dispositivo e liguei novamente, ele manteve a configuração, o que eu achei bastante bacana, porque normalmente isso não acontece nos dispositivos com Android, pelo menos não acontece no meu Xperia, e eu achei bacana, porque você não muda, não perde suas configurações ao fazer então o boot do dispositivo. Outra coisa que me chamou a atenção de cara também foi a facilidade que você tem para desinstalar então o aplicativo. Se eu quiser desinstalar um aplicativo a partir da tela inicial, eu simplesmente toco nele e aí eu posso desinstalar ele ou então remover o ícone dele da tela principal. O que me chamou a atenção porque eu acreditei que eu podia fazer isso com um aplicativo do Google, já que o Dave Burke, no dia em que foi o lançamento do Android 6.0, ele disse que o Android estava então voltando para suas origens, para o básico, e que muitos aplicativos e serviços do Google poderiam ser desinstalados com facilidade. Eu acreditei que eu podia fazer isso, porém, quando eu fui tentar, por exemplo, aqui com o Google Plus, isso não aconteceu. Aliás, ele já está aqui. Volta. Ele já está aqui. Se eu quiser remover, eu tenho aqui já o ícone. Se eu quiser remover ele, não é possível. Então, desculpa, eu posso remover, mas não posso desinstalar ele. Então, isso foi meio frustrante. Eu esperava que eu pudesse fazer isso a partir de outros dispositivos que recebessem, então, o Marshmallow. Mas, ao que tudo indica, eu não posso fazer isso com o Nexus 5. E eu vi no YouTube que alguns usuários do Nexus 6 já podiam fazer isso. Infelizmente, com o Nexus 5 não dá para fazer, como vocês estão vendo aqui. Outra coisa que não dá para fazer quando você fala português e quer o seu dispositivo em português é usar o Now on Tap. Bom, isso é chato, porque na realidade eu teria que usar isso em inglês, e aí para fazer isso você vai ter que então ir para as configurações. Volta. Você vai ter que ir para as configurações, mudar o idioma então para inglês, para passar a usar esse recurso, e você também vai ter que configurar o idioma aqui do Google Now, então, para inglês. Já estava em inglês, ok. Porém, o serviço é bastante bacana. Eu realmente gostei, eu acho ele extremamente funcional e eu espero que a Google possa trazer isso para a língua portuguesa, então. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Por exemplo, aqui eu enviei uma mensagem para o Tony, e aí, quando você... Por exemplo, aqui eu tenho duas mensagens. Na realidade, eu tentei usar uma e não funcionou muito bem. Eu tentei usar o nome de um restaurante bastante popular aqui em Berlim, mas infelizmente eu não consegui fazer com que ele me desse todas as opções e eu tive que usar então algo bastante popular, que é o McDonald's.
Aí, a partir do momento em que você pressiona o dedo, né, então, sobre a home, né, o botão da home, ele vai fazer uma pesquisa na sua tela, ele vai fazer vai escanear a sua tela e aí você tem aqui então a opção de criar diretamente um evento no seu calendário, que eu acho muito bacana, porque, enfim, você está evitando aí ter que dar 1, 2, 3 cliques até conseguir fazer essa ação. E aqui vocês estão vendo que ele me dá então a chance de pesquisar o McDonald's, ele me dá a chance de acessar o Google Plus, o website, no caso, né, do McDonald's, notícias a respeito e imagens. É bacana porque se você estiver procurando alguma informação a respeito do local onde você está convidando uma pessoa, por exemplo, para ir no restaurante, você tem aqui toda a informação com acesso extremamente rápido. E eu acho que o Now on Tap é realmente uma das funções mais bacanas do Android Marshmallow e eu espero, como eu falei antes, que a gente já possa ter essa função em português o mais rápido possível. Bom, vou retornar então o menu aqui para português. A versão oficial do Android 6.0 Marshmallow manteve também uma configuração que eu acho muito bacana, que se chama Sintonizador System UI. O que seria isso? Você pode personalizar muitas das funções da sua interface de usuário, né? No caso aqui, as configurações rápidas, se você quiser modificar um dos blocos, né, mudar de lugar, ou então modificar aqui completamente a maneira como eles estão dispostos, você pode fazer isso utilizando então essa função que você acessa direto no menu de configurações do sistema operacional. Bom, aqui você ainda consegue verificar a barra de status, seria o quê? Por exemplo, se você vai acionar o alarme e você não quer ver o ícone dele aqui em cima, você simplesmente diz para remover o ícone. Aqui eu tenho, por exemplo, o Wi-Fi, deixa eu ver, ou não perturbe, não perturbe, aquele é o para vibrar, o modo para vibrar, mas eu tenho aqui, por exemplo, eu não quero ver o Wi-Fi. Aí você simplesmente desativa então a opção de ver o ícone na barra de status, ou então ativa e vai aparecer novamente. Você também pode mostrar então a porcentagem, né, de bateria. Não sei se vocês estão vendo aqui, de repente, se eu aproximar um pouco. Nesse momento minha bateria está em 55%, ou então eu removo essa informação. Bom, e o modo de demonstração, que seria também para que desenvolvedores pudessem verificar aqui, fazer screenshots para poder utilizar o sistema operacional e desenvolver aplicativos para eles, no caso. Bom, isso aqui você ativa de uma forma bastante curiosa. Aqui você está vendo que tem uma ferramenta do lado, então, das configurações, né? E aí, se eu, por exemplo, segurar por um tempo, ela vai sumir e eu vou remover, então, o sintonizador das configurações. Caso você... Ok, removi, não está mais aqui. Caso você queira que ele volte, você simplesmente precisa segurar por um tempo, né? Pressionar essa ferramenta e aí você vai ter novamente aqui a opção. Aqui, a opção volta para as configurações do dispositivo. Bom, como eu falei para vocês, no evento então de lançamento do Android Marshmallow, foi dito que o Android está voltando então ao básico e isso significa que eles tiveram inclusive que rever como você faz aí a função copiar e colar. Bom, como isso aconteceu? Agora eu venho aqui em mensagens, por exemplo, eu quero enviar uma mensagem e aí eu já escrevi aqui uma mensagem então, de novo, para o meu amigo Tony, e aí eu vou selecionar, por exemplo, a palavra, como vocês estão vendo aqui, e aí eu, ao invés de ter aqui em cima, né, então recortar, copiar, colar, você tem logo muito próximo então da palavra selecionada. E o mais bacana, se você vem aqui nesse menu, você pode até selecionar tudo, compartilhar e existem palavras que você pode inclusive traduzir. Deixa eu ver aqui se acontece de eu ter aqui. Nesse caso não, mas você pode inclusive traduzir algumas palavras, ver a tradução, aliás, de algumas palavras utilizando essa ferramenta. Como vocês veem também, deixa eu ver você aqui, a partir do momento em que você quer selecionar uma palavra, ela é selecionada inteira e isso faz com que você tenha uma experiência melhor, então, com a função copiar e colar. Bom,
São algumas dessas funções que são esses pequenos detalhes, né, que tornam o OS um pouco melhor e que fazem com que você tenha uma experiência ainda muito mais inteligente com o software, rápida, e aí no final você tem algo bastante otimizado. No Marshmallow, então, você também pode usar o botão para aumentar o volume, para botar então no modo de vibrar o dispositivo, né? Ou então você vai colocar no não perturbe. Aqui você só vê ele dizendo para você que somente alarmes até que você desative o não perturbe. Porém, se você acessar aqui os atalhos rápidos, né, você vai ter aqui somente alarmes. Se você clicar, desativou, mas se clicar novamente, você vai poder então configurar da maneira que você quiser essa função. Ou então silêncio total, somente alarmes, ou somente prioridade. Você vai colocar aqui o tempo, por exemplo, que você vai querer ter sem que alguém, sem receber nenhuma notificação, nenhum e-mail, nenhuma ligação, apenas de contatos prioritários nesse caso. E aí, se você for ativar agora, você vai ver que só prioridade durante 5 horas. Bom, além disso, você também pode verificar aqui a altura, né, do volume e dos alarmes. Então, é um atalho que você tem rapidamente apenas usando os botões de volume do dispositivo. Em relação à bateria, a gente também teve uma otimização, uma melhora de opções. Se você clicar em bateria agora, você tem a opção otimização de bateria e você pode escolher aqui os seus aplicativos que você vai poder então otimizar o uso da bateria. Quando você clica, por exemplo, aqui, eu estou usando o Wi-Fi e você já pode verificar, inclusive, o quanto o Wi-Fi usou de bateria. Nesse caso aqui, eu tenho 391 mAh. Outra coisa que é bastante marcante é o fato de que agora, quando o dispositivo estiver em repouso, né, em stand-by, o próprio software vai trabalhar para que a bateria seja economizada, né? Você pode salvar a bateria quando estiver stand-by. Então, isso faz parte do projeto 12 e eu ainda não tenho não tive muita experiência ainda com o software para falar para você se de fato isso acontece ou não. Nos próximos dias, então, eu vou trazer mais informações relacionadas a isso, mas é isso que a Google informa, que você então em stand-by vai ter aí um período em que o smartphone vai estar salvando bateria e não gastando bateria. A gente também tem as permissões de aplicativos, né, que vocês já sabem, então, que vem desde a versão Preview. Então, se você acessar aqui aplicativos, as configurações, você verifica quais aplicativos estão usando quais permissões e você pode revogar essas permissões ou não. Bom, o que também chama atenção são os links do app. No caso, quando você está acessando aí um link que veio para a agenda e você quiser, então, colocar ele. Por exemplo, aqui eu vou configurar para ele abrir sempre o aplicativo, né? Ou para ele perguntar antes, você prefere abrir neste aplicativo ou em outro? Ou então, diretamente abrir nesse app e você já deu, então, o padrão, você modificou, então, o padrão para esse aplicativo e você não vai mais precisar, então, oferecer, ok, sempre ou nunca. O que me chama bastante atenção, porque melhora muito a experiência do usuário. Outra função bacana é o fato de poder compartilhar, então, imagens a partir da galeria direto com seus contatos. Por exemplo, aqui eu posso, então, novamente usar aqui o meu exemplo, o meu contato, o Tony, e eu posso simplesmente enviar para ele uma imagem direto da galeria através de MMS, ou então você pode configurar você pode compartilhar, a partir de outra forma, no caso aqui, se eu vier para a câmera, de outro aplicativo, né? Eu posso usar o Messenger, o Hangouts, enfim, tudo aquilo que você já conhece, mas a parte mais bacana é que você pode, então, compartilhar diretamente com os contatos que você mais conversa nesse caso. Se você é uma pessoa que está sempre ligada no consumo de memória RAM do seu dispositivo, você também tem aqui agora a chance de verificar quanta memória foi utilizada em quanto tempo de uso do dispositivo. Neste caso aqui, você pode optar por 3, 6 horas, 12 ou até um dia. E aqui você vai ver como o dispositivo está se comportando, inclusive a quantidade de memória reutilizada por cada aplicativo. Isso aqui dá um controle maior para os usuários em relação àquilo que o software consome, né, de memória RAM. Não só memória RAM, mas também armazenamento interno e USB. Aqui nós temos uma opção mostrando explorar, e aqui funciona mais ou menos como um gerenciador, né, das suas pastas. Então, você vem aqui, se eu tenho, deixa eu ver aqui, eu posso verificar
as imagens que eu tenho e ainda posso mover pastas dentro desse gerenciador aqui do armazenamento interno do dispositivo, o que é bastante bacana e que dá mais controle, novamente falando, então, para os usuários com relação ao dispositivo que eles possuem no bolso. Por último, mas não menos importante, eu não sei se você também se irrita um pouco com aquelas notificações que deslizam da barra de notificações e mostram para você quem enviou a mensagem, por exemplo, no WhatsApp, e aí você pode ver que foi uma imagem ou pode ver a mensagem. Neste caso, às vezes você está mostrando o aparelho para alguém e não gostaria de compartilhar isso com a pessoa. Bom, neste caso agora, se você for em som e notificações, você tem aqui a opção de notificações de apps, e aí você pode escolher então um aplicativo que passe a permitir essa exibição ou não. Nesse caso, você pode ativar e desativar. Aqui, como vocês estão vendo, o que ele vai fazer é permitir que este app enfatize determinadas notificações, deslizando-as brevemente para visualização na tela atual. Nesse caso, você pode dizer sim ou não, e aí você não vai ter mais essa função. Bom, pessoal, esse aqui é um review bastante rápido com relação aqui do que a gente tem de novo no Android 6.0 Marshmallow. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim, com um pouco de tempo eu vou poder usar mais o software e poder mostrar para vocês algumas das diferenças que a gente teve em relação ao Lollipop, em relação ao KitKat. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, então inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube ou então acesse www.androidpitch para saber mais sobre o Android Marshmallow ou qualquer outra informação referente ao nosso robozinho verde. Até a próxima!